Olá, reis e rainhas, sejam todos muito bem-vindos ao meu guia completo para iniciantes do jogo Mission Evo. Este jogo pode ser desafiador e intimidador no início, mas com este guia passo a passo você estará bem encaminhado para sobreviver durante 7 dias nesse mundo. Nele vamos aprender a como coletar recursos básicos, construir sua primeira base, domar cavalos, desbloquear equipamentos, abrir salas de cartões e muito mais. Para facilitar o aprendizado, o vídeo será dividido em 4 partes, cada um focando num tópico específico. Além das 4 partes, no final também terá algumas dicas úteis para te ajudar no processo de sobrevivência. Então, com este guia em mãos, você estará pronto para enfrentar todos os desafios que o mundo do Mission Evo tem a oferecer. Então vamos começar! Parte 1. Para começar bem no jogo, é fundamental garantir a sua sobrevivência. Nesta primeira parte, vamos nos concentrar a como coletar recursos básicos como madeira, pedra e metal. Então vamos com o essencial do jogo, que é coletar madeira. Para isso, basta aproximar-se de uma árvore, utilizar as próprias mãos ou uma ferramenta. E assim que chegar perto, é só bater na árvore. Agora, com a quantidade razoável de madeira, podemos então criar equipamentos básicos, como por exemplo machado e picareta. Para fabricá-los, basta acessar o menu de criação, localizado ao lado do mapa. Clique no ícone de ferramentas e escolha os equipamentos que deseja. Eu recomendo vocês já a fabricarem um arco, para ficarem seguros caso aconteça algum PVP. Aperte em criar e então aguarde o tempo indicado. Assim seus equipamentos estarão prontos para uso. Ótimo, agora que você tem um arco, vamos coletar recursos necessários para fabricar a flecha. Para encontrar pedra e metal, fique atento nos símbolos que aparecem no minimapa. O ícone para pedra é cinza claro, enquanto de metal tem alguns aspectos mais bronzeados. Assim que localizar o recurso desejado, vá até ele e utilize uma picareta para coletá-lo. Lembre-se de coletar a quantidade suficiente para fabricar as flechas. Agora abra novamente o menu de criação e procure pelas flechas. Pronto, agora basta criar, e como vocês viram, é simples e rápido. Ótimo trabalho até agora, parece que você está pronto para sobreviver no Mission Evo. Mas antes de prosseguirmos, precisamos cuidar das suas necessidades básicas. Você provavelmente agora está com fome e sede, então vamos procurar comida. Você pode encontrar alimentos pelo mapa, como por exemplo milho, cogumelos, tomates e abóboras. Normalmente elas estão em florestas, mas você também encontra em campos abertos. Assim que encontrar o alimento, basta coletá-lo e comê-lo. Agora que resolvemos a questão da nossa fome, vamos atrás de água potável. E para saciar sua sede, você pode procurar um lago. Normalmente você vai encontrá-los perto de ruínas pequenas, como por exemplo Retiro do Rio. Mas não existem apenas essas maneiras, existem muitas outras, como por exemplo abrir cestas de comida encontrada nas ruínas. Você pode também fabricar um poço para obter água limpa. E lembre-se, é importante se manter nutrido e hidratado para sobreviver nesse mundo hostil. Parte 2. Agora vamos para a segunda parte do nosso tutorial. Agora que você possui recursos e equipamentos iniciais, é hora de construir sua base. Então vamos começar a construção. O modelo escolhido de hoje é o clássico 3x3, que é bastante eficiente para os primeiros dias. Para construir, selecione o ícone de martelo que está localizado ao lado da hotbar. Aqui você encontrará todas as estruturas para construir sua base. Lembrando que o sistema é de carrossel, então basta deslizar o dedo para o lado para desbloquear mais estruturas. Agora com a sua base construída, vamos melhorar ela para a pedra, para assim dificultar caso alguém tente te invadir. Para isso, entre no modo de construção, aproxime-se da estrutura que quer melhorar e certifique-se de ter os recursos necessários. Você pode evoluir para pedra, metal e aço. Em seguida, clique no botão melhorar ou melhorar lote, caso queira melhorar a base inteira. Aproveitando esse gancho, agora vou explicar como evoluir sua base para metal e aço. Para evoluir sua base para metal, você precisa da barra de ferro. Para isso, basta coletar alguns metais brutos e usar a fornalha. Agora pronto, basta apertar em melhorar novamente. Você deve estar se perguntando agora, como faço para conseguir barra de aço para blindar minha base? Muito simples, você pode encontrar a forja de aço em ruínas de médio a grande porte, como por exemplo Cidade River, Cabo Rathersborn, Cidade Prata, Monte Bedford, Port Harlow e Port Texon. Elas costumam ficar nas laterais ou no centro das ruínas, do lado de fora das casas. Para usá-la, basta ter escória de aço e ferro, selecionar a barra de aço e usar a forja. E então, pronto! Agora você tem um dos melhores materiais do jogo. E para conseguir a escória de aço, basta abrir caixas variadas ou concluir as missões do Manual do Sobrevivente. Após concluir a estrutura principal, é hora de fabricar a cama, a fornalha e os baús. Mas antes, farei uma breve introdução de cada um dos móveis.
Começando pela cama, ela é um móvel muito importante, pois serve como um ponto de respawn. Então caso você venha morrer, você pode vir a renascer na sua cama. Falando agora da fornalha, ela também é um móvel muito importante, pois serve para fazer as barras de ferro, pó de nitrato e carvão, materiais que você vai precisar muito durante o jogo, seja para poder fazer armas ou explosivos. Então sobrou o baú. Esse não precisa de muitas explicações. É nele onde você vai guardar seus recursos. Agora abra o menu de criação e procure por seus móveis. Depois de fabricá-lo, coloque em locais que não vão te atrapalhar. Em seguida, vá até a fornalha e coloque os metais que coletou. Para acelerar o processo de fundição, divida os recursos. Assim que tudo estiver pronto, colete e fabrique uma bancada nível 1. Lembre-se que sua base deve ser construída de forma estratégica, priorizando a segurança e a facilidade de acesso aos recursos que serão coletados durante o jogo. Com a bancada de trabalho instalada na sua base, é hora de desbloquear novos itens. Mas para isso você precisa de sucata. Vou te ensinar agora a forma mais segura de conseguir sucata e outros recursos para fazer armas e equipamentos. Os locais que você deve focar são os postos de gasolina, lojas de conveniência e as estradas. São locais seguros onde você pode encontrar caixas variadas com diversos recursos para fazer equipamentos. Já nas ruas você encontrará barris e algumas caixas pequenas que contêm sucata e outros recursos. Então mantenha o olho aberto e colete tudo que puder. Agora, com a boa quantidade de sucata em mãos, vamos falar sobre a bancada nível 1. Essa bancada oferece 3 opções: criar, pesquisar e melhorar. Ao escolher a opção criar, você pode fabricar armas, armaduras, explosivos, entre muitos outros itens. Já a opção pesquisar é para aprender a fazer todos os equipamentos e utensílios que podem ser desbloqueados. Para desbloquear um equipamento é necessário começar com a primeira da lista, selecioná-la, verificar também se tem sucatas necessárias para desbloqueá-la e após fazer essa verificação é só selecionar o item e apertar em desbloquear. Após desbloquear o primeiro equipamento, será possível desbloquear os equipamentos abaixo dele. É por isso que isso aqui se chama árvore de pesquisa. Por fim, a opção melhorar permite transformar a bancada nível 1 em nível 2 e de nível 2 para nível 3, assim oferecendo equipamentos ainda mais avançados, como armaduras de aço, armas melhores, refeições de ponta e instalações de segurança. Mas lembre-se que aprimorar a bancada exige recursos específicos, como sucata e outros materiais. Parte 3. Nessa terceira parte, vou ensinar a como fazer sua plantação para assim conseguir recursos para poder fabricar bandagens e outros equipamentos. Ensinarei também a como domar seu cavalo para se locomover mais rápido pelo mapa. Vamos começar com a fabricação das bandagens, para assim sairmos em exploração sem se preocupar caso tomemos algum dano. Para fazer um bom estoque de bandagens, é preciso aprender a fazer a plantação. Para isso, vá até a bancada nível 1 e desbloqueie a caixa de plantas. Assim que a desbloquear, a fabrique na bancada. Então as coloque em um local de preferência. Agora você precisa de algodão. Você o encontra pelo mapa, normalmente em campos abertos. Basta agora transformar o algodão em sementes. Colete uma quantidade suficiente e acesse o craft na categoria itens, no inventário do seu personagem. Lá encontre sementes de algodão, e assim que fizer as sementes, a plante na caixa de plantas. E com essa técnica você pode produzir suas bandagens, assim se tornando um sobrevivente cada vez mais eficiente. Agora iremos explorar o mapa. Para facilitar nossa locomoção, nós iremos domar um cavalo. Então é hora de desbloquear a sela. O item é essencial para domar. Depois é só fabricá-la com madeira. Para domar um cavalo, aproxime-se dele com calma e abaixado. Assim que chegar perto o suficiente, pressione o botão domar. É importante clicar na mão que aparece na tela e manter o minigame do cavalo sempre verde. Se você segurar o botão da mão do minigame, ele vai subir até o final. E se você soltar o botão, ele vai descer ao ponto inicial. Agora, caso você queira manter ele estável, basta ficar clicando no botão. Agora, com o cavalo domado, você pode se locomover pelo mapa com facilidade e rapidez. Agora, com o cavalo domado, podemos ir para as ruínas pequenas, onde encontraremos a recicladora, máquina que serve para desmembrar recursos e os transformar em outros materiais. Você pode encontrá-la em todas as ruínas do mapa, exceto os postos de gasolina e as lojas de conveniência. Então agora basta você colocar os materiais que quer reciclar e pronto, agora você tem mais sucata. Parte 4. Agora que você aprendeu várias técnicas para sobreviver no Project Evo, vamos para a quarta parte do nosso tutorial. Vamos focar na exploração das salas de cartões, sala verde, amarela e vermelha. Além disso, explicarei sobre o sistema de energia, segurança e como fazer sua primeira invasão. Sobre as salas de cartões, faremos apenas uma de cada e disponibilizaremos um mapa com ícones de todos os cartões que você pode fazer. Para começar, vamos nas ruínas de pequeno porte para encontrar o cartão verde. Esse cartão nos dá acesso a uma sala com recursos
recursos superiores aos da ruína. Inclusive, é possível achar armas nas caixas. Usando o Rancho dos Pinheiros como exemplo, normalmente você encontra o cartão dentro de uma das casas, geralmente em cima de uma mesa. Depois de encontrar o cartão, é necessário localizar a sala. No Rancho dos Pinheiros, a sala está localizada na parte central da ruína, dentro de uma das casas. Assim que encontrar, passe o cartão para poder abrir a porta. Pronto, agora colete os recursos da sala. Você vai notar que em cima da mesa tem um novo cartão, e esse aqui é o cartão amarelo, que é utilizado para poder fazer a sala amarela. Agora que já sabemos como obter o cartão amarelo, vamos passar para o próximo passo. Vamos agora explorar a sala amarela. Você as encontra em ruínas de médio a grande porte, e normalmente esta sala está protegida por bandidos. Então você precisará ser cauteloso para conseguir acessá-la. Antes de tudo, aqui vai um aviso. Você precisa estar bem equipado para sobreviver nesse local. Primeira coisa que você deve fazer é eliminar os snipers. Eles são capazes de te derrubar com poucos tiros, então tome muito cuidado com eles. Em seguida, recomendo chamar a atenção dos bandidos. Chame a atenção de um por um, para você não ser cercado. E tenha muito cuidado para não chamar a atenção do chefe, pois você ainda não está preparado para isso. Limpe o primeiro andar e suba para o segundo. Aqui no segundo andar também haverá bandidos, então tome cuidado. E assim que estiver limpo, dentro de uma das salas você vai encontrar uma passagem para o terceiro andar. Passe por ela e suba até o terceiro. Aqui também haverá bandidos. Limpe o local e saia pela porta do último andar. Então chegue ao telhado. Você vai notar que tem uma ponte ligando o telhado a uma janela. Passe por essa ponte que você vai encontrar a sala amarela. Pronto, agora basta passar o cartão e explorar o local, onde você vai encontrar recursos superiores ao da sala verde, incluindo armas ainda melhores, e também vai encontrar o cartão vermelho em cima de uma das mesas. Então agora vamos fazer a sala vermelha. A sala vermelha é a única do mapa inteiro e está localizada em Port Texon. Para acessá-la você deve estar bem equipado, com armaduras, armas e recursos para recuperar sua vida. Então se equipe bem antes de vir para cá. Aqui vai algumas dicas para vocês. Sugiro que entre pelo lado direito, próximo da água. E tome muito cuidado com os snipers. Recomendo que os elimine para ficar mais tranquilo. Nessa primeira parte você vai encontrar dois snipers, um vai estar na entrada e o outro vai estar em cima do hangar, então tome cuidado. Também haverá alguns bandidos na parte inferior, então os elimine de longa distância para evitar ser morto. Entre no hangar e limpe a área. Depois suba as escadas na parte esquerda e passe por um barco encalhado. Aqui teremos mais 3 snipers localizados nas torres. Elimine-os antes de avançar. Então suba na plataforma e siga em frente, tomando cuidado com os bandidos. No final da plataforma você vai encontrar a sala vermelha, onde os recursos são muito superiores ao da sala verde e amarela. Então basta passar o cartão e farmar o local. E pronto, a sala vermelha está concluída. Agora que você fez todas as salas de cartões, você pode desbloquear as instalações de eletricidade e segurança. Então agora vou explicar como funciona ambos os sistemas. O sistema de energia funciona a partir de um gerador, pode ser eólico, solar ou gerador à base de gasolina. E aproveitando mais um gancho, vou explicar onde ficam as refinadoras de petróleo, máquina utilizada para poder fazer gasolina. Elas podem ser encontradas nas ruínas de médio a grande porte, igual a forja de aço. Normalmente elas ficam um pouco mais distante do centro da cidade, e sempre ficam do lado de fora das casas. Para usá-la basta coletar petróleo bruto, encontrado em barris vermelhos nas estradas. Agora basta abrir a máquina e criar seu combustível. Eles são essenciais para produzir energia e ligar seus equipamentos. Porém, caso outros jogadores venham a quebrar seus geradores, seus equipamentos serão desligados. Mas para evitar isso, você pode colocar baterias em sua base, para assim fazer o armazenamento da energia. Então caso alguém venha quebrar seus geradores, seus equipamentos continuarão ligados. Agora falando do sistema de defesa, é necessário ter o sistema de energia. Então agora basta você desbloquear e fabricar as sentinelas, que são encontradas na bancada nível 2 e nível 3. Após isso, basta colocar a sentinela e adicionar a munição que está pedindo. E pronto, basta ligar. E para concluir a parte 4, agora vamos falar sobre as invasões, ou as mais conhecidas raids. Como você ainda é um iniciante, é improvável que você tenha acesso a C4 ou bazuca, então vamos focar em fazer dinamites. Primeiro, você precisa de fusíveis, ou mais conhecido pelos jogadores como corda. Para consegui-los você pode abrir caixas variadas ou matar as bruxas, uma das chefes do jogo. Ela não é tão difícil de derrotar, é possível levar ela com arma branca, mas aí é necessário um pouco de treino. Para construir as bombas você precisa também de algodão, nitrato e carvão. Como já ensinei a fazer a plantação, não irei me aprofundar no assunto do algodão. Em seguida você precisará do nitrato, um recurso para fabricar pólvora e material explosivo.
Colete-o e coloque na fornalha, junto com madeira para fazer carvão. Depois disso, vai para sua bancada e transforme eles em material explosivo. Agora que você tem todos os materiais, procure a dinamite na crafting da bancada e as fabrique. Vou explicar também quantas bombas você precisa para poder quebrar uma porta de madeira, pedra, metal e aço. Então vamos começar com a porta de madeira. Para poder quebrar a porta de madeira, você precisa de 2 dinamites. Para a porta de pedra, você vai usar 3 dinamites. Agora para a porta de metal, você vai usar 4 dinamites. Agora que chegamos na porta de aço, você vai precisar de 7 dinamites para poder quebrá-la. Observação, cada dinamite tira 150 de vida de cada estrutura, então calcule baseado nesse dado. Agora é só encontrar seu alvo e boa sorte. E como complemento, agora vou dar algumas dicas de resposta a perguntas frequentes. Como por exemplo, como respawnar em outros locais do mapa, como remover um território, onde ficam as armadilhas naturais e o mais comum é sobre a construção dos muros. Então vamos nessa! Dica 1. Como respawnar. Para reaparecer em outra parte do mapa, para isso basta acessar as configurações do jogo e selecionar a opção Desprender. Então basta você confirmar e selecionar o local aleatório do mapa. E pronto, está resolvido! Dica 2. Como desfazer uma construção que não saiu como esperado. E para isso você pode abandonar um território. Vá até o minimapa e clique nele. Então vá até a parte inferior esquerda onde está escrito Territórios. Basta agora selecionar o território que quer remover e abaixo dele vai aparecer uma cesta de lixo. Basta clicar na cesta de lixo e confirmar. Após isso vai demorar 30 segundos para removê-la por completo. Dica 3. Cuidado com as armadilhas naturais do mapa. Nas ruínas do jogo você vai se deparar diversas vezes com tanques de gás e algumas caixas faiscando. Tome muito cuidado, pois se elas tomarem algum dano, elas explodem, o que pode acabar causando sua morte. Dica 4. Como colocar muros em sua base. Vejo muitos iniciantes que não sabem onde encontrar os muros, e por mais incrível que pareça, é super simples. Basta ir no menu de construção e ir no modo de paredes. Arraste até o final, e lá você vai encontrar os muros e os portões. Basta apenas ter madeira, e então é só construí-lo. E como eu falei, é muito simples. E sim, pessoal, esse tutorial chegou ao fim. Espero que tenha sido útil e tenha ajudado você a aprimorar suas habilidades no jogo. Sua opinião é muito importante para nós, então deixe aquele seu comentário dizendo o que você achou desse vídeo. E se você ainda está com dúvida de como avançar no Mission Evo, confira a nossa playlist com mais tutoriais. Agradeço por assistir e se inscreva no canal se gostou do conteúdo. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Valeu, fui e tchau!